Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Oi gente, a paz de Jesus e o amor de Maria. Como nós falamos no vídeo passado, nós demos início a um tríduo onde falaremos sobre o céu, o inferno e o purgatório. No vídeo passado nós falamos um pouquinho sobre o céu e hoje nós vamos falar sobre a ausência total de Deus, a perda completa da graça, o inferno. Esse tema que é uma grande batalha para nós falarmos, né? Grande batalha em todos os sentidos. Nós rezamos para que você possa assistir isso, porque o inferno e o inimigo de Deus lutam com todas as forças para que não se saiba do que vamos falar. Nós tentamos nos pautar no que diz a igreja, no que diz a palavra, e temos aqui também um escrito que de grande dificuldade é para conseguirmos, porque relata grandes verdades que são desconhecidas por nós, mas que deveria estar como livro de cabeceira de todo cristão, para que pudéssemos saber da verdade sobre aquilo que nos espera, se não lutarmos para alcançar o céu. Amém? Nós vamos adentrar e você, ao iniciar esse vídeo, reze antes de começar a escutar estas palavras, antes de começar a ouvir, para que realmente os seus ouvidos estejam abertos para ouvir a verdade que Deus tem a nos trazer. Amém. E uma das pregações, ou a pregação que mais converte, é o inferno. É sobre o inferno. Muitas pessoas não acreditam no inferno, né? Deixam de acreditar até no purgatório. E outras pessoas falam que o inferno é aqui, ou que o inferno não existe, que todo mundo vai ser salvo porque Deus é misericórdia, Deus é amoroso e Ele não vai permitir que nenhuma alma se perca. Vivemos em uma liberdade tão grande, né? Essa maldita teologia da libertação que adentrou a nossa igreja, que adentra os nossos lares e quer colocar para nós que somos livres para escolhermos e que se nos arrependermos no último momento seremos salvos. E isso tem enganado as nossas famílias, as nossas igrejas estão sendo enganadas. Nós estamos vivendo às escuras diante daquilo que está prestes a nos devorar. Nós não podemos mais viver na ilusão de que nada existe, nada acontece, porque isso a única pessoa que quer é o demônio, porque ele age na ilusão e na confusão. As pessoas, nos versículos bíblicos que falam que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus ama todos, grava com uma facilidade. Nossa! Mas na Bíblia está escrito que você tem que Deus amar perdoa. o irmãozinho. Deus perdoa. Tá, mas em que parte que o Senhor não repreendeu o pecado? Nós devemos amar sim o pecador, mas não amar o pecado. Se a gente vê um irmão no erro, diz um santo e não repreende, a gente carrega a culpa dele também. Porque nós somos culpados como ele. Mas hoje, nesse relativismo total de que não há inferno e que Deus vai perdoar, as pessoas esquecem. E daí eu pergunto, vão deixar para acreditar no inferno quando estiverem lá e não ter como sair mais, porque vai ser para a eternidade toda? Uma das pessoas que mais pregaram, que mais pregou sobre o inferno, foi o próprio Jesus. Jesus falou pouquíssimas vezes do céu, mas ele falou 15 vezes só que nós temos conhecimento, porque não cabe toda a vida de Jesus escrita na Bíblia, mas ele falou 15 vezes sobre o inferno. Sim, e nós, então, primeiramente nesse vídeo, queremos deixar claro, sim, existe o inferno. O inferno existe e nós precisamos lutar continuamente
em busca do céu para não ir para o inferno. Nós devemos sim ter medo de ir para o inferno. E como teremos medo? Eu faço essa pergunta a vocês. Como teremos medo daquilo que não conhecemos? É por isso que tão pouco se fala de inferno. É por isso que hoje em dia não se diz mais. Nesse livro, qual eu disse, que é um dos exorcismos do Padre Gabriel à morte, foi o terceiro exorcismo no dia 17 de agosto de 1975. Ele, em uma conversa com o demônio, que no caso aqui é Judas Iscariotes, ele obriga Judas a dizer a verdade e ainda diz: Lúcifer, tu não tens nada que incomodar aqui. Vai e deixa Judas Iscariotes falar. Então Judas diz: é uma grande vitória para nós que só já muitos poucos padres falem do inferno. O inferno, em todo o seu horror, devia estar pintado nas paredes. E mesmo que o fizessem, isso não chegaria para nós a pálida ideia do horror que é o inferno. Onde é que encontrais ainda um padre que fale sobre o inferno, a morte, o purgatório ou qualquer outro assunto do gênero? Irmãos, não encontramos. Poucos são. E o próprio Judas diz aqui: só muito poucos o fazem, e estes não chegam para o exército, para a multidão de pessoas que se encontram no caminho da perdição. Poucos são os santos sacerdotes que ainda falam sobre o horror que é o inferno e o quanto, se não cuidarmos, iremos para lá. Poucos são os sacerdotes que fazem isso, e estes poucos não chegam a falar para as multidões. Sabe por quê? Porque a multidão quer ver sacerdote vestido de calça apertada e chapéu na cabeça. Porque a multidão não quer ver um sacerdote celebrando a Santa Missa, quer ver um sacerdote que canta, quer ver um sacerdote que está entre os famosos. E Deus não quer isso. Ele quer a verdade, porque somente a verdade nos liberta. O próprio Judas diz nesse relato que não temos a hóstia consagrada em todos os sacrários. Sabe por quê? Porque existem sacerdotes que já não acreditam mais na consagração. E se ele não acredita, a hóstia não é consagrada. E se estamos comungando algo que não foi consagrado, meus irmãos, corremos grande risco de ir para o inferno, porque a Eucaristia é ainda o que nos alimenta e não nos permite e não nos deixa cair em pecados mortais que nos levarão para o inferno. Mas aí, em tudo isso que nós estamos colocando aqui, o Senhor, será que o Senhor quer mesmo que nós vamos para o inferno? Será que Ele não é esse amor todo? Deus é infinitamente amor, bondade, misericórdia, mas Ele é justiça. E Sim. sendo justo, você não queira você achar que você vai viver uma vida de qualquer jeito neste mundo e chegar lindo, maravilhoso, depois que morrer na presença do Senhor, o Senhor falar: ah, vem aqui, eu te amo. Senta comigo. Venha participar do banquete. Você acha? Se você não quer amar Jesus aqui, seguir a vontade dele aqui nesta terra, você vai viver a eternidade toda contemplando face a face o Santo dos Santos, se aqui você não tem coragem de fazer nada para isso? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1033, ele trata do inferno e vem dizer: não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próprio próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. A este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa com a palavra inferno. No parágrafo 1035,
diz: o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. Aí tem aquilo, né? No parágrafo 1037 vem falar, né? Deus não predestina ninguém para o inferno. Não é vontade de Deus que a nossa alma vá para o inferno. Não é um querer de Deus que nós, pecadores, vamos para o inferno. Não, não é querer de Deus. Sim, o segundo livro de São Pedro, a segunda carta, no capítulo 3, diz, né, que Deus não quer que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Mas, para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal e a persistência nela até o fim. Então é isso que precisa para que vá para o inferno. Se você tem consciência que aquilo é pecado e você consente nele e vai até o fim, meu querido, o Senhor é maravilhoso, Ele deu o livre-arbítrio. Você faz da sua vida o que você quiser. Só que tem um santo que diz que o Senhor estende a misericórdia dele, mas aqueles que o pedem com verdadeira necessidade, não aqueles que fazem qualquer coisa, Deus perdoa. Deus não é seu amiguinho ali que você vai e faz qualquer coisa e ele vem, se você não se arrependeu. Não. Então, ele está com você sempre, até o último minuto da sua vida, tentando fazer com que você se salve. Mas se você não quer, ele não pode te obrigar. Se ele pudesse, ele falaria: eu que te criei, você vai me adorar e você vai ficar comigo porque eu que te criei, então me vergonha na tua cara. Sim. Seria mais ou menos assim, mas não. Você tem o livre-arbítrio. Se for para o inferno, fazer o quê? Foram as suas escolhas, que são as nossas escolhas que podem nos levar ao inferno. E aqui é muito claro, gente, gravem esse parágrafo, procure depois para você ter a certeza de que nós não estamos inventando. O parágrafo 1035. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Não somos nós, é a igreja. A igreja afirma para nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, que acreditamos. Nós já dissemos em outros vídeos, quem conhece a Isla deve escutar bastante isso. Você não é obrigado a ser católico, mas se é obrigado a acreditar naquilo que nos diz a igreja. E a igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Sim, e se não quiser acreditar, pare de rezar o creio, porque lá tem que creio na igreja católica, na Santa Igreja Católica. E crer na igreja é crer em tudo que ela ensina, afirma, e isso é verdade. Sim. E quando iniciou-se isso? O livro do Apocalipse, no capítulo 12, vem nos dizer, no versículo 7, houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tentaram combater o dragão e os seus anjos travaram um combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo, ao inferno. Foi precipitado para a terra junto com os seus anjos. Aí você entende por que o demônio nos odeia tanto, odeia a humanidade toda, porque no céu, vamos imaginar, o céu. Nós já falamos no outro vídeo das maravilhas do céu. Imagina lá o céu. Satanás era Lúcifer, um anjo de luz. Lúcifer lá assistindo diante do trono. O Senhor criou a humanidade e Lúcifer se recusou a servir a gente, né, a humanidade no paraíso,
Sabemos que temos anjos da guarda que o Senhor nos dá. São divididos em coros, então Lúcifer era o mais alto. E por orgulho ele se recusou. Então ele convocou, alguns anjos, porque todos também têm o livre-arbítrio, e se recusou a servir. Então ele foi mandado, assim como está aqui. Ele se recusou ao Senhor fazer porque o Senhor nos fez imagem e semelhança dele. E ele se recusou a servir uma criatura que fosse a imagem e semelhança de Deus, porque ele estava lá. E ele não queria, como um anjo da luz, não queria que ninguém fosse maior que ele. Então, no meio de tudo isso, Miguel levanta e diz: quem como Deus? Ninguém como Deus. E há uma batalha. E eles são expulsos por pura soberba e orgulho. Amados, e isso traz para nós, ao menos para mim, que muito facilmente eu posso ir para o inferno. Porque quantas são as vezes em que eu me encho de orgulho, de soberba, de querer ser maior do que o meu irmão, de querer sentir-se dona de tudo e querer pisar em todo mundo, não querer servir a ninguém. Lúcifer foi precipitado ao inferno justamente porque quis ser maior que Deus, quis se igualar a Deus, coisa que nunca acontecerá. Como disse São Miguel, quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém. E nós, em nossa soberba, tentamos muitas vezes ser o Deus da nossa vida. Queremos nos igualar a Deus, queremos ser tão prepotente e achar que não precisamos estar na presença diária de Deus. E assim corremos grande risco de ir para o inferno. Outra coisa que nos afirma a palavra de Deus, da existência do inferno e de toda essa legião que conspira contra nós, é no livro de Efésios. Eu vou pegar, mas claro que todos devem conhecer, onde vem nos dizer: finalmente fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder e revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. A palavra do Senhor é clara, para que possamos resistir às ciladas do demônio. Continuamente Ele coloca diante de nós ciladas. E como a Isla disse, o maior pregador que falou sobre o inferno foi o próprio Cristo. E no Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, vem nos dizer aqui, assim: alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta a vós de fora, começardes a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá: digo-vos que não sei de onde vens. Direis então: comemos e bebemos contigo, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o próprio Cristo indica a nós que poucos se salvarão, que poucos serão aqueles que alcançarão e entrarão pela porta estreita. Nós devemos buscar, mas Deus, misericordioso como é, grande e onipotente como é, sabia que sozinhos não conseguiríamos. Por isso, nos deixou uma mãe, uma mulher, uma rainha, para ordenar a nós e a toda a milícia celeste que viesse em nosso socorro. Porque a mesma palavra
que foi proclamada aqui agora para vocês, de Apocalipse capítulo 12, antes dessa batalha, o dragão perseguiu a mulher que estava prestes a dar à luz ao Salvador, aquela que é revestida de sol e que tem a lua debaixo dos seus pés, aquela cujo nós podemos chamar de mãe, a Santíssima Virgem Maria, aquela que o próprio exorcista diz a Judas. Continua, eu lhe obrigo, em nome da Santíssima Virgem, diz a verdade, Judas, diz o que tens a dizer. Os próprios demônios são obrigados a dizer a verdade. E aqui eu quero trazer a vocês o que Judas disse. Tenho que dizer, em certa medida faço parte dos demônios, e é a eles que estou agregado. Eu tinha uma posição elevada, eu era bispo. Eu ocupo aqui uma posição superior em relação às outras almas condenadas. Já aqui disse que me deram um canto horrivelmente obscuro no inferno, como eu invejo os outros condenados humanos. Há outros, em comparação comigo, estão bem. Eu tenho um canto sujo. E ele continua. Ela, e aponta para cima, bem me avisou. Ela me avisou, e eu não lhe dei ouvidos. E então lança gemidos medonhos. Se eu tivesse escutado, seja como for, desprezai-a, eu não gostava dela. Eu não gostava dessa, e é proibido pelo céu expressar o palavrão que ele gostaria de dizer. Para falar a verdade, desde o princípio, não me juntei a eles, só por causa de Jesus. Eu sonhava com o poder e a realeza, e como nada disso se realizou, fiquei desiludido. Então, ele vai dizendo que não escutou, e ele relata aqui, pudera eu voltar e ouvir o que ela me dizia. Mas nós, irmãos, podemos hoje ouvir o que nos diz a grande Mãe de Deus e nos pede: rezai o Santo Rosário, pois em todas as aparições ela mostrou o quão terrível é o inferno. E diz a nós: fazei penitência, oração, jejum, reze o Santo Rosário. O próprio Judas aqui vai dizendo a graça de contemplarmos o mistério, principalmente os mistérios dolorosos, que nos aproximam da paixão de Jesus. Ele relata que os mistérios gloriosos em sua grandeza, principalmente o terceiro mistério, a qual contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Nós temos armas, mas preferimos andar desarmados. Nossa Senhora, na aparição em Fátima, ela diz claramente aos 3 pastorinhos que muitas almas vão para o inferno porque não tem quem reze e faça penitência. Mas o Senhor quer salvar. Sim. E para isso, o Senhor quer. Jesus, ela diz, é meu filho que quer que se estabeleça no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Então nós temos esta mãe maravilhosa, que nós possamos recorrer a ela nos nossos momentos difíceis, porque diz um santo que aquele a quem o Senhor quer fazer santo, faz devoto de Nossa Senhora. Exatamente. Nós precisamos e não podemos nos cansar de lutar. Sabe por quê? Porque o demônio não se cansa de tentar roubar a sua alma de Deus. Nós dissemos no vídeo passado que a nossa alma está sedenta a voltar ao nosso lugar de origem, que é o céu. A nossa alma anseia por estar com Deus e contemplá-lo face a face. Santa Teresa dizia: quando irei contemplar a face do meu Deus? Tenho sede por este momento. A nossa alma anseia por isso. E o demônio continuamente quer te roubar. E ele pode usar de muitos meios. Se não fizermos jejum, oração, repararmos os nossos pecados e lutarmos, irmãos, a palavra nos garante, precisamos nos revestir da armadura de Deus para batalharmos. Estamos em ordem de batalha e é preciso assumir a nossa condição de exército
e que sejamos o exército consagrado a Nossa Senhora, porque se nos unirmos a ela, nenhum mal nos resistirá, porque os infernos são obrigados a obedecê-la, porque ela dá ordem a todos os anjos e santos para que venham interceder por nós. Amém. Perguntaram uma vez um exorcista ao demônio: há quanto tempo você está no inferno? Ele respondeu: desde ontem. Aí o exorcista perguntou: como isso é possível? Há muitos anos você está aí. E ele lhe disse: mas para nós que vivemos aqui é desde ontem, porque nunca há esperança de salvação. Então dá para notar que a eternidade não é como um mês, um ano, é eterno. É como se você estivesse preso e ficasse para sempre daquele jeito. Você não pode socorrer ninguém, você não pode fazer com que ninguém te socorra. É como se a cada 10 anos uma gota, como uma lágrima, caísse no inferno. Imagina, isso é só para notar o quão a eternidade é demorada. Imagina para encher um copo, a cada 10 anos, uma gota de lágrima. Então, cabe a nós, enquanto estamos nesta igreja militante, querendo, ansiando, né, com este anseio de estar no céu, decidir se nós queremos viver aqui de qualquer jeito, porque de qualquer jeito é de qualquer jeito mesmo, porque a gente Não tem outra palavra. não tem. Você faz o que É o você tanto quer. faz. Tá nem aí. Amanhã eu mudo. Amanhã eu vou à igreja. Amanhã eu me confesso. Amanhã, quem sabe, eu mudo de vida. Mas, meu irmão, o amanhã pode não chegar para você e nem para mim. Uma tática do demônio para a perdição das almas é colocar nela este pensamento: eu tenho muito tempo para me converter. Deixa para depois. E este tempo pode não chegar. Então cabe a nós. Sabe aquela fala que você sempre diz: hoje eu vou aproveitar a minha vida e depois eu vejo se eu mudo? Enquanto você aproveita a sua vida, o demônio gargalha da cara de Deus, tendo a sua vida como dele. Aproveita ela aqui, porque pecar é uma delícia, né? Porque Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Nossa Senhora, acho que Deus falaria: não, vamos trazer logo todo mundo, né? Ninguém tá pecando mesmo, olha que legal. Não, pecado é legal, é bom. Difícil é a vida de santidade. Só que você pode cometer pecado, pode ser bom ali. Depois, o que acontece com a sua alma? Não preenche. A alma só estará completa, em paz, quando repousar no Senhor. Querer buscar aqui neste mundo uma felicidade que só encontrará no céu. Porque enquanto você tenta ser feliz neste mundo, você está construindo a sua morada no inferno. Então cabe a nós, com pleno uso da razão que Deus nos deu, decidir: eu quero viver aqui, ser feliz aqui e sofrer a eternidade toda queimando no fogo do inferno. E olha que é um fogo muito forte, porque o fogo daqui é como uma pintura perto daquele fogo. Isso um santo diz. Sim, São João Bosco, quando escreveu o livro dos sonhos do céu, inferno e purgatório e pediu a Deus o sinal, tocou a porta do inferno e amanheceu com a mão queimada. Em sonho, ele tocou para termos a ideia do quão quente isso é. Aí você pensa, passar a eternidade toda assim. Ontem, todo dia sendo ontem que você chegou. Ou sofrer aqui para contemplar a face de Deus
eternamente. O que esperamos desse vídeo é que, pelo menos, os seus olhos se abram. Em nome de Jesus, que caia de nossos olhos toda a escama, tudo aquilo que nos impede de ver a verdade a qual Deus tem tentado nos mostrar, de ver o quão mal nós estamos fazendo a nós mesmos e o quanto o demônio tem se aproximado cada dia mais das nossas vidas. Que esse vídeo possa abrir-te os olhos e que você possa ter desejo e procurar conhecer aquilo para onde você nunca quer ir, porque você jamais terá medo daquilo que você não conhece. Assim como não se ama o que não se conhece, não se tem medo daquilo que para nós não existe. Então que você possa buscar conhecer para lutar com propriedade contra as forças do mal, porque nunca conseguiremos, mas temos uma auxiliadora, aquela que vence, porque o mesmo padre que escreveu isso disse que o demônio revelou a ele uma vez que se soubéssemos o poder de uma Ave Maria, o inferno já teria sido destruído, porque cada Ave Maria rezada é uma bala direto na cabeça dos demônios. Reze e nunca, nunca, nunca desista de lutar. Amém? Amém. Seja santo. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre.